aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta, ela nunca decepciona, sempre de fortes emoções. E no dia de ontem, a revista Veja entrou para o seleto grupo ao lado do Estadão e da Folha de São Paulo, dos veículos de imprensa que estão falando para os 4 cantos do Brasil que o governo Lula acabou. Esta é a representação da capa da revista Veja. Obviamente, a gente vai comentar sobre isso e outros problemas que a turminha do amor vem sofrendo. Isso no terceiro tema. No quarto, a gente vai falar sobre o Dilma, a Globo e o apito de cachorro que foi acionado aí nas últimas horas para a turma entrar em campo para defender a Daniela Lima. E eu acho que vale a pena prestar atenção nisso. Mas antes, não tinha como ser diferente. Vamos abrir o nosso vídeo falando sobre a reação do establishment. A Polícia Federal está acusando o Twitter de servir de um caminho, uma ferramenta para a recriação desses grupos que operam nas redes sociais e são tão maléficos para a nossa democracia. Inclusive se fala sobre o Gabinete do Ódio 2.0. Também tiveram algumas notas aí falando algumas ponderações sobre os documentos que foram revelados nos últimos dias. Quero comentar sobre isso no primeiro tópico e no segundo quero mostrar para vocês críticas que saíram na imprensa com destaque para o Merval Pereira do jornal O Globo. Eu fiquei muito surpreso do Globo pontuando aí que estamos diante de problemas sérios envolvendo a Suprema Corte. Então tem o Merval, a turma do Estadão reclamou de novo, a Folha de São Paulo também reclamou, a turma do Metrópolis também reclamou, tem muita gente reclamando do que está acontecendo no Brasil. Quinto e sexto tema, se der, falaremos aí de confusões da turminha da Carreta Furacão, mas acho que não vai dar tempo e vamos começar. Decisões do ministro divulgadas nos Estados Unidos retomam divergências sobre bloqueio de perfis. Passado aí 2 dias, a imprensa continua pontuando algumas coisinhas que desde o primeiro momento foram levantadas nas redes sociais pelas pessoas de direita, que o pessoal falando o seguinte: poxa, cara, independente aí de você gostar de fulano, cicrano, beltrano, etc, tudo mais, será que a gente não tem que olhar para algum tipo de exagero, algum tipo de excesso, sabe? Pedir para a gente poder pelo menos ter acesso a saber do que é que está acontecendo, quais são as acusações, etc, tudo mais. E aí o pessoal martelou isso, na rede social principalmente, e agora foi a vez da Folha de São Paulo. Essa nota é bem longa, vou trazer para vocês o resumo dela. Inclusive, a Folha entrevistou alguns juristas, a maior parte deles se mostra, assim, né, meio sem entender o que se passa no Brasil, um pouco preocupados. Mas tá ali, ó. As decisões do ministro, divulgadas por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, reforçam a discussão sobre os parâmetros legais para um juiz bloquear perfis em redes sociais. Atualmente, não há nas leis brasileiras regras e critérios a respeito da suspensão de contas nas plataformas. No mundo jurídico, a divergência entre uma visão que alega ser necessário haver uma permissão explícita na lei para esse tipo de restrição, ou seja, você banir uma pessoa de vez da rede social, não é remover um post, mas é banir a pessoa, e outra que defende a possibilidade de maior subjetividade nas decisões. Vocês já vão ver um desses grupos, dessas correntes. No mundo político, parlamentares aliados de Bolsonaro, principais alvos desses bloqueios, tratam a medida como censura prévia. Já na esquerda, predomina a avaliação de que as decisões se justificam frente às ameaças ao Estado Democrático de Direito, aquele papinho de sempre, né? Até que a matéria está relativamente ok para o padrão da imprensa. A esquerda é a favor da censura e a direita é a favor da liberdade. Uma segunda camada da discussão é quanto a quais critérios precisariam estar presentes para justificar a não remoção de posts específicos que teriam infringido a lei, mas a suspensão completa de um perfil. Cara, tá fora. Tá fora. Você quer ver um ponto que eu acho que não é muito discutido e que talvez seja uma coisa para colocar na mesa e que eu acho que a própria imprensa não teria nenhum tipo de problema? Inclusive, sei lá, né? Penso eu que nem o judiciário teria problema nisso. E vejam só, não sei se vocês vão lembrar, ano passado teve aí uma certa discussão sobre a questão de pedidos de vista. Porque antigamente
alguém aí no judiciário podia fazer um pedido de vista e, assim, a Deus dará. Quando o cara achasse que estava no momento certo, o cara devolvia lá e jogava. Se não, ficava aí. A Deus dará. Deus dará. E aí o pessoal mudou, falando, cara, isso é meio ruim, né? Você colocar o pedido de vista, ficar tanto tempo, isso, aquilo, outro, etc. Talvez o que tem que ser debatido também é uma espécie de prazo. Não tô nem falando do prazo pro inquérito, mas, por exemplo, para essa questão em específica, você banir alguém da rede social, tem que ter um prazo para você chegar no finalmente. Fala assim, ó, cara, beleza, a gente baniu na internet, mas por quê? Você tem que ter que seja uma penalização ou a inocência da pessoa. Você julgar e falar assim, ó, pô, passou 30 dias. Pô, aí ou você devolve a conta do cara, ou você acusa formalmente, apresenta aí uma denúncia e começa o processo aí, porque é meio complicado. Meio complicado. Pensa aí a pessoa que depende disso. Como é que faz? Como é que funciona? Seria basicamente alguém que tem uma empresa, você faz uma denúncia contra a empresa da pessoa, você vai lá, bloqueia todas as contas da empresa, você apreende basicamente todos os equipamentos para não poder utilizar, né, não poder operar, porque está sob suspeitas. Aí vai ficar o quê? 5 anos? A empresa quebra. A empresa tem funcionário. Muitas dessas pessoas, eu sou sozinho. Tô aqui, eu pego a câmera, bato meus prints, ligo a câmera, vou fazendo tudo. Com o tempo você vai aprendendo mais, vai ganhando uma certa praticidade. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo desses que estão aí. O Monark. O Monark não é uma pessoa. O Monark sempre teve um ajudante ali com ele. O cara que faz ali, ele tem aquele coca que tá lá com ele. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa colar. Então você vai penalizar também essas pessoas, todo, né, esse... Pô, acaba sendo uma mini empresa, o cara que faz a capa, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo outro, o cara que opera a câmera. Então teria que ter talvez um prazo. Senão você não pode ter conta na rede social, mas até quando? Talvez esse seja um ponto aí a colocar à mesa. Esse tipo de decisão de afastar alguém da rede social, tem que ter um tipo de limite. A pessoa não pode passar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, sei lá, o resto da vida sem poder ter acesso à rede social. É uma limitação bem grande, né? Principalmente nos dias atuais. Mas tudo bem. Uma segunda camada de discussão é... Não, isso que a gente falou, né? Remoção. A discussão se aplica, por exemplo, aos diferentes inquéritos criminais relatados pelo ministro. O professor de Direito do INSPER, Ivar Hartmann, considera necessário haver uma previsão legal aprovada pelo Congresso, não, por exemplo, via resolução do TSE, por este tipo de medida envolver restrição à liberdade de expressão. Outro aspecto em debate, no caso das decisões de bloqueio, é a frequente aplicação de sigilo, dificultando o escrutínio público sobre a motivação das ordens. A nota é muito mais longa do que isso, tem vários outros especialistas que também são questionados, quis trazer aqui para mostrar para vocês que a imprensa segue batendo em alguns pontos, né, fazendo alguns questionamentos, a imprensa com exceção da Rede Globo. Com exceção da Rede Globo. O AGU do Lula, o Messias, participou de um evento ontem e ele mandou um recado a Musk e disse que no Brasil lei será aplicada com rigor. Uau! Uau! Meu Deus do céu. Só podia sair na Mônica Bergamo, né? Uma nota dessa, mas tá ali. Messias fez deferência a plataformas digitais que estariam cooperando com o Brasil para regulamentar as redes sociais e mandou um recado ao Elon Musk. Messias afirmou, sem citar nominalmente, a Meta e o Google, que há empresas que colaboram efetivamente com as autoridades públicas. E realmente parece que o Twitter não está cooperando. Fui tentar dar uma olhada e do que eu olhei, analisando o horário da publicação, quem deu esta informação em primeira mão foi a Globo. Os outros portais que comentaram sobre isso publicaram depois. E vejam só, a Polícia Federal diz que investigados fizeram transmissões ao vivo no X, mesmo com contas suspensas. Aí eles querem comentar o seguinte: a PF afirmou o ministro que investigados no inquérito das milícias digitais conseguiram fazer transmissões ao vivo na rede social, o antigo Twitter, mesmo com suas contas suspensas por determinação judicial. De acordo com a PF,
Essas transmissões foram possíveis mesmo sem o uso de ferramentas que disfarçam a origem do sinal, né, o VPN. O ofício enviado ao ministro relata o uso tanto de transmissões nos perfis quanto de conversas entre vários deles por meios, né, por meio da ferramenta chamada Spaces. Vocês devem saber o que é. Então, vocês aí que estão nos Spaces, vocês estão sendo observados. Cuidado! Cuidado! A rede social X, apesar de bloquear as postagens feitas e recebidas pelos investigados em seus canais, ao autorizar a transmissão do conteúdo ao vivo, permitiu o uso de sua plataforma. Identificou-se também o recurso Espaço, no Spaces, está sendo utilizado para permitir que usuários brasileiros da plataforma X possam interagir com pessoas que tiveram seus perfis bloqueados. Isso é um grande problema, né? Um grande problema. Aí quem traz os principais detalhes, a Globo faz uma matéria bem branda. Paulo Capelli traz aqui uns pontos mais polêmicos deste relatório. A Polícia Federal diz que o Twitter está permitindo reorganização da milícia digital. Aspas, está no relatório. Quando está entre aspas, é porque foi retirado, está no papel. Imagine o que está... Vejam só. Primeiro lugar, seria muito interessante que a imprensa nos ajudasse a compreender essa tal milícia digital. Porque, acho que pelo que conta até o momento, ninguém foi condenado por isso, né? Tá aí no âmbito da investigação. Tem um bom tempo. Um bom tempo, por sinal. Mas beleza. Mas mesmo até o momento, né? Sem ninguém entender muita coisa. Pode ser que realmente seja. Seria bacana todo mundo saber. Mas já está falando de reorganização, né? Mas está ali. Afirmou que o X está viabilizando a reorganização dessa milícia digital ao permitir que brasileiros possam acessar links para acompanhar lives transmitidas de fora do país por políticos e militantes investigados. Aspas. Nesse ponto, cabe trazer os elementos de prova formalizados no relatório de análise número 1/2022, juntado aos autos do inquérito que evidenciou o modo de agir do auto-intitulado GDO, Gabinete do Ódio, que, assim como nos eventos ora investigados, utilizou a plataforma Twitter para colocar em prática suas ações criminosas, com a criação e a repercussão de notícias não lastreadas ou conhecidamente falsas a respeito de pessoas ou temas de interesse. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Minha Nossa Senhora, viu? Aí para por aí. Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União. Vejam só. Vários cargos dentro da DPU são de concurso, né? Eu não sei se para chegar lá em cima. Para chegar lá em cima, não sei como é. Acho que deve ter algum tipo. Talvez tenha algum tipo. Enfim, eleição interna. Mas muitos dos cargos são de concurso. Se fala muito sobre ocupação de espaço, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Mas a sociedade civil, né, as pessoas com muito direito, às vezes também tem que dar uma estudadinha passando nos concursos desse. Mas enfim, a DPU ingressou na Justiça Federal da Primeira Região com um pedido para que a rede social X, antigo Twitter, seja condenada a pagar uma indenização no valor de 1 bilhão por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. Quando você olha para as empresas da Lava Jato, o pessoal quer perdoar a dívida e fala que a esquerda se preocupa com as empresas. Quando você olha para o Twitter, a turma quer destruir a empresa. É sensacional a hipocrisia da esquerda. As declarações do proprietário da rede social X surgem em um momento delicado para o Brasil, que tenta apaziguar as tensões provocadas por setores da extrema-direita envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Né? Realmente, estão tentando apaziguar. Nossa Senhora, né? A bandeira branca do Lula é gigantesca. Gigantesca esse apaziguamento. O órgão demanda que uma série de medidas sejam determinadas à rede social no Brasil. Não é só pagar multa. Não é só 1 bilhão, não. Além do 1 bilhão, quer que o Twitter adote uma política de moderação
em conformidade com os direitos à liberdade de expressão e de informação. Tem cara de controle e censura, né? A implementação de um sistema de cooperação com autoridades judiciais e a criação de parcerias com organizações de checagem de fatos. Os fact-checkers. Tem que criar, né? Parceria com essa turma. Por quê? Quem falou que eles são os donos da verdade? Ação encabeçada pela Defensora Nacional de Direitos Humanos da DPU, Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro, e endossada pela ONG Educafro. Falamos dessa ONG. Ela também quer, né, que o Banco do Brasil pague uma indenização para fazer reparação histórica. ONG esta que a turma do Soros gosta muito da Educafro. Quando eu tava passando no Twitter, não sei quem foi que jogou esse tweet aqui na minha timeline. Acho que foi um RT do Cláudio Dantas. Augusto de Franco. Aqueles caras raivosos. Que nunca gostou de Bolsonaro, né? O típico isentão. Aí ele tava comentando aí sobre os eventos. Eu fico de cara, sabe? Não é uma criança, não é um adolescente, não é um menino de 20 anos. São pessoas de cabelo branco, de barba. Sei lá, eu acho que na vida, quando você é mais novo, dá até pra você relevar, falar assim, pô, o cara agiu no impulso, no calor do momento, se deixou levar. Mas quando você já tá uma certa idade, né, você tem que ter um pouco mais de complacência, né, de misericórdia. Mas foi tarde, né? Foi tarde. Esperou chegar no estado atual das coisas, pro Augusto de Franco da chilique. Vão me bloquear também? Aí ele, por quê, né? Porque vão bloquear ele. Segundo o Estadão, no relatório dos parlamentares dos Estados Unidos, são mencionadas, entre outras, as seguintes contas e os motivos para a restrição do perfil ou ordens para a remoção de conteúdo. Primeiro, Nicolas, deputado federal. Citado como autor de publicação com desinformação o que Nicolas fez? Relacionar Lula ao socialismo e ao comunismo. Fake news. Lula é o vassalo do Biden, neoliberal. Tá fora de data. Essa afirmação só precisa ser feita até 2013. Deve ser isso que a justiça pensa. Leandro Ruschel, influenciador. Citado como autor de publicação com desinformação, ao dizer que Maduro, ditador da Venezuela, declarou amizade e até amor por Lula. Não, lógico que isso não. Lógico que isso é mentira. Jamais. Lula e Maduro são opositores um do outro. André Valadão, pastor, citado como autor de publicação de desinformação, dizer que Lula se associou com ditadores de todo mundo. Também é mentira, né? Mas aí o Augusto de Franco fala assim, ó, ora, esse pessoal é bolsonarista mesmo? Pode se discordar deles, como eu discordo, mas isso não pode ser motivo para censura. Muitas alegações que fizeram não são falsas. Sim, Lula pode ser relacionado ao socialismo. Sim, Maduro é amigo e simpatizante de Lula e vice-versa. Sim, Lula se aliou com ditadores de todo mundo. Onde estão os crimes? Não há nem fake news, que nem é crime tipificado pelas leis brasileiras. Pelo menos, nos casos citados acima, eu reafirmo o que disseram e posso provar. Vão me bloquear também? Vão. Não. Insiste aí. Insiste. Fica aí. Alopra. Dá uma aloprada aí pra ver se não vão te bloquear também. Tá achando que é brincadeira. A assessoria do ministro mandou bloquear perfis 27 vezes sem dizer qual crime foi cometido. Um ponto aí que muita gente vem questionando, muita gente tentando entender. As decisões fundamentadas, né, não foram divulgadas no relatório, no entanto, não foram divulgadas no relatório, no entanto, nenhuma das menções à AEED deixa claro quais infrações foram cometidas pelos perfis mencionados nas decisões. Aí, respondendo aquela nota da Folha de São Paulo, quando diz que tem duas correntes, a corrente da liberdade e a corrente da censura, aí vocês perguntam, nossa, mas quem faz parte dessa corrente? E aqui tem uma coisa que eu já falei, que eu acho que isso aqui é desonesto, essa matéria. Tem coisas que você precisa fazer um disclaimer. Exercício da liberdade precisa de limites, dizem juristas em apoio ao Supremo. Matéria
com a manchete muito tendenciosa. É uma peça de desinformação. Por quê? Quando a Veja fala assim, dizem juristas, ela está tentando passar na nota que, poxa, vários juristas concordam com o que está acontecendo. Só que isso não deve ser, não. Tem umas 20 pessoas que falam isso, tem 30 pessoas. Eu tô tentando passar que essa percepção no mundo jurídico é isso aí, tem muita gente que concorda. Só que isso só é válido normalmente quando é uma opinião que não tem uma vinculação política. É, por exemplo, sei lá, as pessoas concordam que o hino brasileiro é muito bonito. E aí você faz uma pesquisa no mundo inteiro, não só no Brasil. Aí você vê, pô, realmente é um consenso, né? Pessoa de frente dela. Não é um negócio que o cara tá puxando o peixe pro seu lado. Quando você vai lá no subtítulo, a desinformação continua. Podia melhorar. Porque fala assim, ó, grupo prerrogativas. Mas como assim? E só fala isso e deixa passar? Que grupo é esse? As pessoas que não acompanham política no dia a dia, olha e acham que não, pô, é um grupo sério, etc, tudo mais, de juristas, extremamente assim, ponderados, de pessoas que, sabe, não deixam a política falar mais alto. É um grupo realmente de pessoas sérias, que trabalharam muito, alcançaram posição de destaque na vida, só que o grupo Prerrogativas, ele só agrupa juristas de esquerda e que apoiam o Lula. O Prerrogativas foi criado no âmbito da Lava Jato. Então você colocar a opinião de petistas como se representasse uma classe, juristas? Não, cara, não é juristas. Não é juristas. Não é a OAB. Porque na OAB você tem pessoas de direita, tem pessoas de esquerda, e em tese o cara lá é eleito presidente. Aqui não, aqui é um grupo de esquerda, de extrema esquerda. É um absurdo esse tipo de matéria. Mas tudo ainda bota da redação. Você não sabe nem quem foi que escreveu uma nota como essa. Mas enquanto a VRT passando o pano, aqui serão as notas mais interessantes. Essa daqui é a primeira que eu disse para vocês. Fiquei muito surpreso. Não é todo dia que eu vejo o Merval Pereira criticando o estado das coisas no Brasil. Mervalzinho. Medidas ditatoriais não cabem numa democracia. Como assim, Merval? No Brasil existem medidas ditatoriais? Não, não é possível. No Brasil, do Lula, que a Globo é cúmplice. Rapaz, é uma clara tendência do judiciário, né? Que se misturam por causa do ministro de tentar controlar as mensagens, notícias e comentários das redes sociais de maneira definitiva. E nessa cruzada, o ministro tem cometido alguns excessos, sem analisar muito o que pode e o que não pode ser visto como interferência indevida em diversos processos. Ao assumir a presidência do TSE, como ministro do Supremo, relator dos processos, dos inquéritos, o ministro deu cumprimento a ordens de um órgão subordinado a ele. Palavras do Merval Pereira, viu? Eu discordo. Merval Pereira está falando que existe conflito de interesses. Matéria antidemocrática. E o prejudicado pode argumentar que o ministro está agindo de maneira errada. Os ministros estão convencidos de que estão salvando a democracia. Salvaram, realmente, mas é preciso parar onde ir, irmão. Beleza, vocês salvaram aí. Tem que parar. Ou se está no país vermelho, lá do Oriente, num regime ditatorial, onde o governo controla as comunicações, ou nas redes sociais vai passar alguma mensagem que não agrade ao ministro. Tem que haver uma diferença do que é um ataque à instituição, ataque criminal, calúnia, difamação, e o que é comentário de quem é contra o governo ou discorda de alguma ação da corte. Precisamos voltar ao trilho de normalidade da democracia. Estamos tentando fazer, numa democracia, um controle que só as ditaduras fazem. Merval Pereira do Globo, o homem que estava aí rodando lanchas e iates no Rio de Janeiro para alertar sobre o período de Bolsonaro. 2022, né, Merval? O Rio de Janeiro é um lugar pequeno. Ministros não podem continuar comentando publicamente assuntos que vão julgar. Não é possível que sintam liberdade para tudo.
Claro que nunca tivemos uma tentativa de golpe tão clara, mas existe um limite. Tem um limite. A situação já está controlada. Não se pode ter medidas ditatoriais na democracia, por mais razão que se tenha. É. As críticas, tanto ao governo... Assim, para mim o governo Lula começou a desandar no mesmo ponto que a imprensa começou a subir o tom contra algumas denúncias em relação ao judiciário. Quando? Outubro. Foi outubro do ano passado. Foi quando o ministro Dias Toffoli resolveu rever a questão dos acordos de leniência. Ali azedou. Ali começou Malu Gaspar reclamando, do próprio Globo, né? Que ela tem um livro da Lava Jato, Raquel Landim, e aí começaram a ter críticas e mais críticas. E o governo começou a entrar em desgaste, porque Lula e seus amigos mataram no peito como se fosse um gol deles, não marcamos o gol junto. E a coisa só tá aumentando. Tá aumentando. Esse aqui é o tipo de nota que acho que as pessoas mais à direita estavam esperando que fosse escrita já em maio de 2020, junho de 2020. O tempo passou, né? Infelizmente, veio tarde. Mas não há o que se negar. Esse episódio do Elon Musk, quer queira, quer não, ele mudou a percepção de muita coisa. O tom da imprensa mudou. Ações mais práticas até o momento carecem. É o que eu venho pontuando. Falar de novo. Poxa, gente, eu acho que esse assunto vai acabar tão cedo, porque o governo Biden foi solicitado nos documentos, troca de mensagens com o governo, nesse âmbito de processo, até dia 30. Principalmente a corte não, o Congresso dos Estados Unidos, na comissão, deve divulgar alguma coisinha, deve repercutir no Brasil de novo. E o Elon Musk também vai depor lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, esse caso também deve ter uma coisinha ou outra, etc. Esse caso não vai acabar essa semana. Só que a janela tá se fechando. Já se passaram quase 2 semanas desde o início das confusões e até o presente momento ainda falta alguém pra minimamente assim, cara. E aí, galera? Não vamos ter uma medida assim, coisa, não, mas pô, diante de tudo isso daí, nada vai ser proposto, nada assim mais substancial, nada. É só mostrar o que tá acontecendo no Brasil e vida que segue. Ah, enfim, achava que pelo menos essa questão é no âmbito tentar reduzir a atuação do capital internacional no Brasil, porque ficou provado isso daí, né? Apoio aí dos americanos, do amigo Biden pro Lula e das ONGs. Isso daí acho que poderia andar. E isso eu pelo menos acho que vai. Acho que tá demorando, mas pelo que me consta, o Felipe Barros está escrevendo um projeto de lei. Pelo que me consta, deve sair, acho que antes desse caso passar. Mas vamos continuar. O Estadão hoje, mais o editorial, tá ficando bem frequente. Olha a frequência. Aqui é como se fosse novela, né? Todo dia um episódio novo que a gente vai vendo. E refaz a crítica, e bate de novo, e bate, insiste. A narrativa agora é muito interessante. Só reacionários ganham com a opacidade do Supremo, pronto. Só falta falar agora que tem um mega plano que tá sendo colocado em prática, que tem um conluio do judiciário com os bolsonaristas. Que é tudo um jogo de cena, os bolsonaristas se venderem como vítimas e crescerem, ganharem mais popularidade e acelerar esse processo, né? Abrir mão de uma eleição para voltar muito mais forte em 2026, etc., se utilizando da perseguição. Só falta o Estadão falar isso. Mas tudo bem. O Estadão vai lá e fala o seguinte, ó. O sigilo dos amplos e intermináveis inquéritos faz muito mal à democracia. A sociedade, afinal, é dado conhecer, primeiro, quem supostamente ameaça as instituições democráticas e seus integrantes. 2. Como são articuladas essas ameaças? E 3. Os propósitos a que se prestam. Como se isso não bastasse, a obscuridade das decisões monocráticas do ministro, no âmbito daqueles inquéritos, ainda tisna a aura de credibilidade da própria corte. Deveria ser ocioso lembrar que a crença na justiça decorre da fundamentação de suas decisões, que, salvo raríssimas exceções, deve ser conhecida por todos. Infensa a transparência, a corte só alimenta o discurso dos reacionários,
que estão longe de querer seu aperfeiçoamento e sim seu descrédito perante a opinião pública como forma de deslegitimá-la. É de doer, sabe? Eu fico me perguntando, será que vai ter um dia que o Estadão vai escrever um editorial criticando o judiciário sem inventar uma mentira sobre os reacionários? Cara, uns nomes que inventam. Agora tem reacionários no Brasil. É um absurdo. Não, querem deslegitimar. Deslegitimar a justiça aonde? Onde que quer deslegitimar a justiça? Pra fazer o quê? Pra dar um golpe de Estado? Que papo de bocó. A bem verdade, a crise de credibilidade da corte decorre primordialmente dos ataques insuflados por Bolsonaro nos últimos anos. É como se não tivesse acontecido nada. É como se do nada Bolsonaro acontecesse, hoje eu vou atacar a corte. Sem nenhuma razão. Sem nenhuma razão. Tá bom. O inquérito começou antes de qualquer ataque de Bolsonaro. Será que o Estadão não tem esse senso de temporalidade? Não sei se temporalidade é uma coisa, né? Esse senso cronológico da ordem dos fatos. O inquérito começa em 2019, até quando o antagonista. Esse inquérito que o Estadão está incomodado. Mas a culpa é de Bolsonaro, né? Contudo, em boa medida, alguns ministros também contribuem para que, aos olhos de uma parcela expressiva da população, suas decisões sejam recebidas como manifestações políticas. Por que será? Ministros que falam à torta direito, fora dos autos, participam de colóquios políticos e eventos corporativos custeados por lobistas. Tô pensando aqui quem seriam esses lobistas, né? Tem dois grupos aí no Brasil muito bonitos, cheirosos. Eu queria ver o Estadão dar nome aos bois. Aí não tem coragem. A valentia desaparece. Viram do avesso a jurisprudência da própria corte e decretam sigilos sobre suas decisões como regra e não como exceção. Podem ser tão mais nocivos ao Poder Judiciário do que um punhado de postagens feitas pelos detratores do Supremo nas redes sociais. Essa crise fabricada extrapolou as fronteiras do país e chegou à Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. É um relatório que foi divulgado. E aí, segundo o Estadão diz, né, eu discordo, que o Supremo parece ter sentido o baque. Em nota oficial, a título de resposta à divulgação do relatório pelos deputados americanos, a Corte informou que todas as decisões tomadas pelo Supremo são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. A questão é que já não basta que apenas as pessoas afetadas conheçam os fundamentos das draconianas decisões do ministro. Toda a sociedade brasileira precisa conhecê-los até para poder concluir que, de fato, o ministro cumpriu exatamente o papel que lhe é atribuído pela Constituição e, portanto, suas decisões não violaram os direitos e garantias fundamentais de ninguém. Lá se vão quase 5 anos de tramitação desses inquéritos, o sigilo sobre eles, que já era um problema na origem, só tem aprofundado as incertezas quanto à justiça das decisões. O melhor antídoto contra o discurso dos reacionários que querem desmoralizar o judiciário para seus propósitos autoritários é a luz do dia e não as sombras. Eu fiz para vocês uma previsão, refarei, esses inquéritos jamais serão públicos. E quando ele terminar, só levante a mão pro céu e agradeça, que pelo menos acabou. Não serão. Mas eu duvido que um dia esses inquéritos vai ser público. Eu duvido. Porque é uma coisa muito séria. Muito séria. Tipo na época dos militares, né? Que tinha aqueles dossiês. Só depois de muitos anos que os dossiês se tornaram públicos. Aí o Mário Sabino resolveu comentar sobre a questão da rede social como um todo, né? O clima do Brasil. Falando, né? Somos redes sociais, somos felizes e todos sabem disso. Só fingem que não. Talvez tá dando aqui uma cutucada na Natuza Neri, né? Que foi quem vocalizou com força aí que realmente a rede social é muito ruim. Ela perde muito tempo, etc. Meu Deus do céu. As redes sociais são continuamente vilanizadas, como se fossem responsáveis por todos os males que afligem o mundo, como se servissem apenas de canal para divulgação de notícias falsas. O ministro, por exemplo, disse o seguinte, né, lá no Senado, com o Pacheco: Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais.
Nós éramos felizes e não sabíamos. É inegável que muitas notícias falsas que são espalhadas por meio das redes sociais também é falso em conteste, e aqui é um exercício lógico básico, mas que petista não consegue executar. Como disse Humberto Eco, as redes sociais elas deram oportunidade para que centenas de milhões de idiotas passassem a se manifestar. E esse realmente é um ponto. Tem muita gente que fala muita besteira. Muita besteira. Os petistas acham que não. Os petistas acham que só eles têm o dom da verdade. Nenhum petista fala absurdo, mas tem que censurar só a direita, porque a direita que é a malvadona. Os benefícios trazidos pelas redes sociais, no entanto, superam largamente os malefícios causados por elas. Os jornalistas não gostam que se diga, mas é indubitável que as redes sociais contam muito mais verdades do que mentiras, incomensuravelmente mais. Inclusive porque todos os veículos da imprensa profissional mantêm contas ou perfis, seja lá qual for o nome da rede. As notícias desses veículos que foram devidamente checadas, não todas, nem sempre, são reproduzidas ao infinito pelos usuários, atingindo uma multidão que jamais leu ou lerá um jornal. Então aqui é um exercício lógico. Irmão, olha só, se tu tem tua conta lá no Twitter, tu postou notícia, compartilharam, cara, quem que ia ler a notícia no passado? O pessoal só sabia o que passava no Jornal Nacional com William Bonner. Nunca se compartilhou tanta notícia. Pelo amor de Deus, para de desonestidade. Além disso, empresas, políticos, profissionais liberais, analistas econômicos e instituições não necessitam mais de intermediários para fazer chegar informações objetivas e seus pontos de vista aos cidadãos. E eles próprios, os cidadãos, tornam-se fontes primárias de notícias ao colocar nas redes sociais filmagens próprias que eles fizeram. O povo faz, o povo grava tudo, né? Qualquer confusão, desastre, tá lá o povo com o celularzinho. Essas imagens costumam ser bastante aproveitadas pela imprensa. As redes sociais são ainda uma grande fonte de entretenimento porque veiculam os melhores momentos de shows musicais, entrevistas televisivas e espetáculos de humor, além de vídeos caseiros engraçados. Entretenimento e cultura com perfil dedicado à difusão de arte, arquitetura, música clássica, lírica, literatura, tem de tudo na rede social. Há muita inteligência e dos mais diversos campos sendo veiculada ao alcance de um clique no celular. Antes do advento das redes sociais, o que ocorria era um controle quase total da informação, na mão da Globo, seja da parte da imprensa, como da parte das diferentes esferas do poder público. Esse controle desapareceu e não sinto, não em dizer, jamais será restabelecido sob a democracia, por mais que se tente legislar ferreamente as redes sociais. A Globo pode chorar, a Globo pode fazer o que quiser, não voltará a controlar a mente do Brasil. Não vai, só dos petistas. O que acontecia também é que, como a imprensa ainda era coalhada de jornalistas de esquerda, assim como o mundo cultural também era e ainda é composto, na sua esmagadora maioria, por crentes da religião socialista, a direita ficava sem voz. No caso da imprensa, os seus pontos de vista eram expressos apenas nos editoriais dos jornalões, espaço onde os donos podem expressar as suas opiniões sem ser acusados de intromissão indevida, ou nas colunas de jornalistas mais destemidos. A realidade de uma direita que passou a ter voz com as redes sociais, e uma voz que pode ser tão ou mais estridente do que da esquerda, no pleno uso do direito da liberdade de expressão, causa surpresa e suscita iniciativas liberticidas a pretexto de coibir a difusão de notícias falsas, especialmente em período eleitoral. Mas não é verdade que é apenas a direita que divulga notícias falsas. A campanha eleitoral oficial do PT em 2014 foi especialmente vergonhosa nesse quesito, e a esquerda conta com o exercício de militantes digitais encarregados de espalhar mentiras e sujar reputações, assim como os bolsonaristas. Foram pioneiros, aliás. E você vê, ó, tem um canal mais democrático que o nosso, que olha mais pontos de vista diferentes. Estamos aqui, ó, vendo um texto que fala que, assim como os bolsonaristas, os petistas também compartilham mentiras. Estamos aqui olhando. Tá falando que os bolsonaristas também, então vamos olhar. A gente vai olhar, vamos ver aqui, a gente pode discordar, ver um ponto, ver outro. Aí eu fiquei uma coisinha, eu fui até dar uma olhada hoje, e assim como a questão do golpe de 64,
que a Globo escreveu um texto, né, anos depois para justificar por que apoiou. A Globo escreveu lá no seu memorial, mas isso não vai ser assunto para hoje. Não sei nem se vai ser assunto para um dia. Só com matéria da Globo não vira assunto, né? Mas é o seguinte, ó. Não se esqueça ainda que a fraude eleitoral mais escandalosa do Brasil, o escândalo Proconsult, uma tentativa de impedir a eleição do Brizola para governador do Rio de Janeiro, ocorreu em 82, bem antes do surgimento da internet importando das redes sociais, e na ocasião acusou-se o jornal O Globo de participar do ardil. E a Globo tá lá se defendendo, a matéria de 2021 do seu memorial. Não, a gente não tem nada a ver com esse escândalo do Proconsult. A Globo não tem, deve ter não. Tá bom. Concluindo, as redes sociais são também um território legítimo da luta política e não há notícia crível de que as fake news divulgadas nelas tenham sido capazes de mudar o resultado de uma eleição, apesar de toda a sua nocividade. Ou alguém realmente acredita que Bolsonaro foi eleito em 2018 por causa de disparos em massa de WhatsApp? Pelo amor de Deus, né? Nós somos mais felizes hoje com as redes sociais, a despeito de todos os problemas que elas comportam. E todo mundo sabe disso, só finge que não. A Folha de São Paulo, ela já pega essa situação e traz para outro campo, que é um campo da falência nacional. Tá todo mundo observando, mas que nos próximos dias deve resolver, porque o Lula já vai se encontrar com Arthur Lira para voltar a fazer as pazes. Aí tá ali, ó. Poderes estão fora de órbita no Brasil. Lira criticou Padilha e teve um primo demitido de uma peremba federal. O Planalto dobrou a aposta no ministro e o Centrão trama maneiras de retalhar o executivo. Lira também se incomodou com mais uma provável reviravolta em entendimentos do Supremo, que mudou de ideia e se inclina a ampliar a sua alçada sob autoridades com foro especial, né, o foro privilegiado. E aí o Lira resolveu, né, ameaçou criar uma CPI para investigar supostos abusos em decisões de ministro, que ninguém acha que vai sair do papel, né? Reagindo a uma investida do Supremo em temas legislativos, o Senado aprovou a emenda constitucional que criminaliza, né, coisas ruins, que a Folha de São Paulo classifica como uma PEC ao estilo das nações mais regressistas do planeta. Um grupo de juízes da corte manifestou sua preocupação com a saliência do Congresso num jantar petit comité com Lula, né, aquele jantar sensacional. Um dos comensais entabulou depois conversas diretas com Lira, né, o Pacheco. Como costume ocorrer em Brasília, o que inicialmente parece configurar uma crise entre os poderes caminha depressa para a prática secular do acordão entre poderosos. O objetivo, no fim das contas, não é mais que acomodar interesses mesquinhos. Essa é a tônica do Brasil. Ninguém liga para o país, é só o seu próprio interesse. Não é normal que juízes da Corte Suprema dediquem seu tempo a tricotagens. Tricotagens com autoridades que nomeiam, controlam e aprovam magistrados constitucionais. Mas esses converscotes são frequentes, sintoma epidérmico da falta de respeito às fronteiras institucionais em Brasília. Nessa geleia em que se confundem os papéis, não constitui surpresa que juízes se intrometam corriqueiramente em assuntos do Legislativo e do Executivo. Também o Congresso conspurca fronteiras, absorveu ao longo dos últimos anos a prerrogativa contraditória com o presidencialismo de distribuir sobre critérios paroquiais e eleitoreiros uma montanha de recursos públicos sob a forma de emendas parlamentares que distorcem o jogo político. E o Executivo abre mão de seu fiador do equilíbrio orçamentário de longo prazo e joga lenha na fogueira da gastança. Os poderes estão fora de órbita no Brasil. Como corrigir essa anomalia deveria ser uma prioridade da agenda nacional. Só que o Brasil não tem nem agenda, não tem projeto, não tem nada. E aí, se unindo a Folha, já antes, né, no início da semana, a Folha soltou um editorial mostrando o governo acabou, o Estadão vem reforçando isso, né, que o governo acabou. O primeiro jornal que falou que o governo acabou foi o Estadão, quando fala que o governo Lula passou da validade. Passou da validade tá ruim, né, não pode comer, tem que jogar no lixo. Acabou. E agora foi a vez da Veja. Capa dura. Não foi a revista capa dura, assim, dura nessa imagem, você vê assim, né? Nossa,
É mesmo? Você vê ali, né? Orquestra desafinada. Lula não sabe o que fazer. Colocaram ali, ó. Rui Costa Pimenta em destaque. Rui Costa em destaque. O Haddad, o Alckmin, a Simone Tebet, o Padilha lá atrás, o Silveiro, o Múcio, o Mauro Vieira, Relações Exteriores, a Nízia, Margarete Menezes e o Lewandowski. Aí vamos olhar o que a Veja tá falando, né? A matéria é bem longa, mas o resumo dela tá no primeiro. Não, tá no segundo e no último parágrafo. Ao longo dela, ela vai descrevendo. Ela, das acusações que ela faz, ela está explicando ao longo da matéria como o Estadão fez. Naquele editorial de ontem, o Estadão falou: pô, olha essa porcaria que tá acontecendo aqui na saúde. Pá, 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 pá. Olha essa porcaria que tá acontecendo aqui no âmbito do MST. Pá, 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 pá. Olha isso aqui no âmbito da economia. Pá, 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 pá. Então, eles vão ao longo da nota. Mas como vocês acompanham a política de forma mais recorrente, e aqui muito mais do que analisar esses pormenores que a gente já fez isso ao longo da semana, é ver o tom da imprensa, vejamos apenas os destaques. Disputas entre ministros e divergências na economia desafinam governo Lula. Aliados e assessores do Lula admitem que o governo está descoordenado e disfuncional, mas evitam debitar o problema só na conta do Lula. É Lula. Lula é um problema, mas não só ele. Lulinha virou um problema. O governo continua a bater cabeça em setores estratégicos como economia, articulação com o Congresso e relações internacionais. Segurança pública não precisa nem mencionar, né? Porque já tá claro que o governo não vai resolver. E ainda lida com disputas de poder entre seus principais quadros, sem que Lula arbitre as contendas ou deixe claro o rumo a ser seguido, se é que há um rumo definido. Sua atuação no terceiro mandato coloca a fama em xeque, né? A fama que Lula é o Pelé da política. Distante dos problemas da população e dos desafios da máquina pública, o petista comanda um governo descoordenado, emite sinais contraditórios e permite que seus principais auxiliares sabotem uns aos outros. Não tem governo mais. Acabou. Acabou. O governo Lula acabou. Só quem segura é a Rede Globo. Guilherme Amado, uma grande voz do petismo na imprensa. Lula se queixa a líderes que PT não defende governo. Lula se queixou aos líderes do governo, na reunião dessa sexta, de que o PT precisa se empenhar mais na defesa do governo. Lula pediu para Jacques Wagner, José Guimarães e Randolfo Rodrigues, que são líderes do Senado, Câmara e no Congresso, que cobrem os petistas a se engajar mais na defesa das pautas do governo. Não tá indo para lugar nenhum. A Veja ontem também diz o seguinte: Lula tem lapsos, comete erros e preocupa auxiliares no Planalto. Eu gosto desse comete erros, né? O pobre coitado. Auxiliares de Lula estão preocupados. Dizem que ele tem se atrapalhado com números e outros dados do governo durante agendas de trabalho. E aí cita um número que ele inflou absurdamente, né? 12,3 milhões de crianças perdendo suas vidas no conflito lá no Oriente. Esse é um desses exemplos aí, né? Um dado flagrantemente irreal. Lula tá cada vez mais parecido com Biden. Cada vez mais. Cada vez mais. Para onde você olha, você só vê crise. O governo acabou. Eu queria muito ver amanhã, sabe? Lá no ato de Bolsonaro, alguém pegar o microfone e mandar essa. O governo Lula acabou. E quem tá com o botão do juízo final é a Rede Globo. Quem sustenta. Assim, a Rede Globo, eu quero ver. Isso é óbvio que era notícia, né? É só circular esse momento. Essa frase ia ser clássica. O governo acabou. Quem governa o país é a Rede Globo. Manda uma dessa. Vê como é que o governo se move. Se mexe. Mas enfim. Grevistas protestam na alvorada. Lula só valoriza educação na mídia. Mais um trouxa enganado, hein? Com maioria absoluta de eleitores de Lula, os manifestantes dizem sentir frustração com o governo. A gente está entendendo que as mesas de negociação não têm avançado. Só fica no discurso.
Nós fizemos campanha pro Lula porque precisávamos. Não tem arrependimento, mas frustração. Ele diz que valoriza a educação na mídia, mas não na prática. Aí, vocês devem estar ligados já, né? Toda vez que tem um problema na esquerda, quem é que toca o apito de cachorro para acionar a máquina de cancelamento do PT? Ele, Alberto Cantalice, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Fundação dos Intelectuais do PT. É completamente um despropósito essa greve nos órgãos públicos contra o governo. É mais água no moinho da extrema-direita. Já se ligou, né? Olha a narrativa. Ele tá falando pros petistas assim, ó, ataquem os grevistas, acusem os grevistas de serem linha auxiliar do bolsonarismo. O Haddad é um servidor público de carreira, se não disponibilizou aumento esse ano, é porque não tem dinheiro. Gente, o Haddad é servidor público. Sempre que tiver dinheiro, ele vai dar aumento. Se ele não der, é porque não tem, então não reclamem. Não façam greve. Esse é o PT. Esse é o nosso PT. Isso é que eu tinha visto. Eu falei, não é possível. Eu olhei assim, no primeiro momento não me fisgou. Só que aí eu vi um relato na rede social que eu falei, nossa, que maldade, Lula. Lula, como é que você faz uma coisa dessa? Gente, recomendo. Se até o momento você não viu nada que você achou interessante, dê um print nesse, no próximo e no outro que virá a seguir. Mantenha com você essas imagens. Toda pessoa que você encontrar de até 25 anos, mostre. Mostre. Principalmente aqueles que não se importam muito com a política, ou então que amam o Lula. Vejam só. Também aquele menino que você conhece, que adora um videogamezinho, jogar um joguinho eletrônico. Receita Federal diz que vai barrar encomendas internacionais que tragam risco ao consumidor. Lá vai! A Receita afirmou que está em contato com agências reguladoras para barrar a importação de remessas internacionais que não estejam de acordo com as regras brasileiras. O objetivo é proteger o povo! Sim. Vamos proteger o consumidor, vamos! E aí, a Receita está em contato com a Anatel, que é responsável por aparelhos eletrônicos como celulares, aquele celularzinho que você quer comprar lá da Xiaomi. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que trata de cosméticos. E o Inmetro, né, que regulamenta o mercado local de brinquedos, roupas, calçados. Segundo o secretário, o objetivo das tratativas é colher mais informações sobre os padrões técnicos cobrados da indústria nacional e replicá-los para as importações, barrando aquelas que não estiverem nas regras. Ou seja, não tem um cilindro de metro, vai voltar. Robson Barreirinhas observou que as fábricas de roupa... se ele observou as fábricas de roupa brasileiras, é porque ele não quer que as roupas de fora entrem no Brasil, né? Roupa vai ser um setor que eles vão para cima, tá bem claro. No caso de brinquedos, setor pseudo risco à criança. Graças a Deus temos o Inmetro para nos proteger e a Receita Federal do Lula. Aí vejam só. Adrenaline. O governo vai fiscalizar encomendas internacionais para coibir produtos piratas no Brasil. Gente, produto pirata é qualquer produto. Meio que não tem marca registrada em metro, né? Nem tem nada aqui pra mostrar. Já não dá pra falar assim, é pirata. Mas enfim. Enfim. Adrenaline é um canal, né? Um portal que trata de notícias do mundo dos games, internet, inteligência artificial, computadores. Aí o Otávio, ele já matou a charada falando o seguinte, ó. Qualquer coisa que não tenha homologação da máfia pode ser considerado um produto pirata, independente da qualidade deste. Basta não ser vendido oficialmente no Brasil. Um produto papel, um console portátil, etc. Lembre-se que no final das contas, todos esses esforços são para impedir as pessoas de importar. Não caia nesse papo furado, que remessa conforme, foi feito para arrecadar mais. O governo vai arrecadar mais com você comprando produto na Magalu, na Van. O objetivo é desestimular, e isso aqui é só mais um passo.
Aí, olha, 2 relatos que eu vi na postagem. Aí eu falei, não, tenho que trazer a notícia da Globo. Acabou de acontecer comigo. Comprei um roteador Xiaomi dentro do Remessa Conforme. Foi para revisão de tributos. Depois de 20 dias, deu importação não autorizada e vão devolver. A fábrica tem representação no Brasil, mas aquele modelo não tem aqui. Mas por bem dele, por bem do consumidor, o produto voltou. Aconteceu comigo essa semana. 2 RAM voltaram, memória RAM de computador. Graças a Deus, né? Já pensou o risco do cidadão? Ia botar a memória RAM no computador dele, ia ficar mais rápido. Computador mais rápido, o que significa? Mais fake news, mais desinformação. É o governo Lula, é só isso que tem pra entregar pro povo. Sei que tem, gosta de um videogamezinho? Ai, meu computadorzinho eu compro lá fora, assim, é um pouquinho mais barato, tá muito caro no Brasil. Receba, receba. Receba o governo do amor batendo na porta de sua casa. Aí nesse âmbito ainda você vê, ó, Mercado Livre defende taxa de importação em compras abaixo de $50. O mesmo Mercado Livre que seus funcionários fizeram L em festa de 25 anos da empresa. O fundador do Mercado Livre, o empresário argentino Marcos Galperin, é um liberal. É liberal mesmo. E apoia o Milei. Não diz nada. Só diz que ele realmente é um liberal. Liberal, gente. Liberal é isso daí. Liberal não liga pra liberdade. Liberal liga pra dinheiro. Dinheiro. Se tem dinheiro, tá bom. Se não tem dinheiro, tá ruim. E dinheiro pra eles, não pra você. E aí, pensei aqui nos finalmente. Quero deixar isso aqui registrado, porque é bem interessante. Fica cada vez mais claro que a Daniela Lima ela só foi contratada porque ela é super petista. Depois aí de tomar uma escovada do Gabeira e da Leilani Sturbat, toda vez me atrapalho sobre Nossa Senhora, a Daniela Lima ontem ganhou todo o apoio dos petistas nas redes sociais. Esse rapaz aqui, Cleison, ele coloca na bio que ele é amigo do Felipe Neto, né? É o grande título dele. Ele tem um canal no YouTube e tudo mais. Eu não sei o que está acontecendo com o Gabeira, mas ele está entrando no time do Demétrio e do Merval e se transformando em um extremista de direita. Passando de pano para os personagens que alimentam o lixo direitista, mentiroso e criminoso do país. Pronto. Fernando Gabeira, ao lado de Merval Pereira, Demétrio Magnoli, é o mais novo representante da extrema-direita brasileira. A Daniela Lima está absolutamente certa, profundamente certa ao fazer esta observação. O aposto é totalmente pertinente, tem total ligação com o assunto. E está claro que muita gente ali se incomoda com o fato da Dani fazer um jornalismo moderno, adoro essa palavra, inteligente. É muito. Nossa, a jornalista mais inteligente do país e renovador dentro dessas estruturas arcaicas e engessadas do jornalismo da Globo. Aí vem quem mais? Calejão. Aquele que era da Jovem Pan, tá lá no CL direto. Ele pegou um print, né? É Neubar, o sobrenome dela, a Leilani, lá da Globo. 5 de abril de 2018. Acabou 6-5 contra a liberdade de Lula. Dia longo, exaustiva, vence o Brasil. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Vejam só. Esta é a prova cabal que a Leilani tem que ser destruída por nós petistas. O povo unido petista precisa se unir para destruir quem expôs a nossa musa da Globo News, a Daniela Lima. O pessoal tem que começar a perguntar, né? Quem é a chapa 2018? O governo já acabou. Então o que vai ser a chapa 2026 do PT? O Haddad com a Daniela Lima de vice? Começar a perguntar, começar a pirraçar os petistas. Chamar de pré-candidata. E ô pré-candidata? E aí, Daniela, vai se filiar que dia? Vai se filiar o PT ou o PSOL? Tem que começar a tratar assim esses jornalistas. Que você não tá ofendendo, você não tá xingando, tem que começar a tratar assim. Trata assim pro Brasil conhecer. Falar, quem é? Ah, é a candidata de vice do Haddad, né? Deixa ela negar e falar que não.
As ações dela, ninguém consegue nem acreditar que um cara desse daí tem algum tipo de imparcialidade. Aí vem o cara falando, ó, a cara de pau da Leilani e do Gabeira cobrando prudência e isenção da Daniela Lima na Globo News deveria ser usada como estudo de caso obrigatório em disciplina acadêmica sobre ética no jornalismo. Aí vem o Tiaguinho ali da Acredito, né? Um movimento tipo Nova BR. Há críticas justas a Daniela Lima, especialmente a repercussão de contos de fontes sem pré-checagem, o que já pegou peças contra a jornalista. Pegou peças, não, a maior fake news do ano, que é a história do complô da BIM, foi feita pela Daniela Lima. A maior fake news do ano, talvez da era Lula. A maior fake news da era Lula. Não, pegou peças, foi uma pecinha contra ela. Podem criticar, só não atacar. Mas aí decidiram começar uma ofensiva contra ela. E pelo quê? Por uma observação correta e pertinente. A Mônica Bergamo foi mais ponderada, né? Suave. Ela só deu um RTzinho maroto. Só um RTzinho na postagem da Leilani, né? Pra relembrar, ó. 5 de abril de 2018. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Tá contra nós, viu? Tá contra o Lula, viu? Vamos perseguir. É o que se tornou o Brasil. O Brasil se tornou, infelizmente, um país de perseguidores. A única coisa que os petistas sabem propor é perseguição. É incrível. É quem tá falando da Globo, né? Nem lembrar disso daqui. O braço de comunicação do Dilma, né? A tristeza da Renata ao noticiar o desastre econômico que Lula colocou o país. Você vê todo mundo falando, não, Brasil, a economia tá voando, dados maravilhosos, salário, isso, aquilo, outro. É a narrativa. Aí você vai olhar na prática o que é que tá acontecendo. Esta semana, o governo anunciou metas fiscais mais frouxas. Economistas estão refazendo as contas. E os brasileiros também. Para equilibrar as contas da casa, eles precisaram vender o carro da família. As dúvidas sobre o futuro mexem com as contas das famílias da mesma forma que afetam quem gera empregos. O anúncio do afrouxamento da meta fiscal, que é o compromisso com o controle dos gastos do governo, acendeu nesta semana um alerta de que a preocupação com as contas públicas pode ter diminuído. Uma decisão que afeta a vida dos brasileiros, dizem os especialistas. É que incertezas sobre os rumos de impostos, da inflação e dos juros afastam quem poderia investir no país. E isso tem consequências negativas, como explica o economista Marcos Lisboa. Isso prejudica o investimento, que é o emprego de amanhã, que é a fábrica de amanhã. Para investir só com uma taxa de retorno muito alta, porque tem muito custo, tem muita insegurança. É melhor ter cautela. Né? E a cautela vem dessa insegurança. Mas essa cautela significa menor crescimento no futuro. O economista Alexandre Schwartzman explica que o dólar alto, o conflito do Oriente Médio e a revisão da meta fiscal podem elevar os preços de alimentos e combustíveis, por exemplo. Uma combinação que influencia a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros. É mesmo, né? Lula quebrou o país, bicho. Lula quebrou o Brasil com o apoio da Globo. E agora a Globo tá aí, né? Agora, né? Você vê que matérias críticas, rapaz. Achei bem interessante isso daí, esse final, né? Você vê, poxa, a Globo no Jornal Nacional, falando pro povo que o juro não vai abaixar por causa do Lula. Mano, o juro não vai abaixar porque o Lula mexeu na meta, viu? Porque o Lula não quer perseguir a meta. Olha, a comida e o combustível vai aumentar, viu? Por causa do Lula, viu? O botão do acabou tá na mão da Globo. Vamos estar bem claro. Será que a Globo vai acabar? Fala assim, Lula, não aguentamos mais, velho. Acabou. Vamos ver até quando vai durar esse desgoverno, né? Vamos ver como é que ele vai chegar em 2026. Que a coisa tá ruim, tá ruim. Ruim pro Lula, bom pro Brasil. Antes fosse assim, né? Na verdade tá ruim pro Lula e ruim pro Brasil. Vou mandar esse vídeo lá no Telegram. É um vídeo histórico, né? A Globo falando que o governo Lula tá destruindo a vida do brasileiro. Tem brasileiro tendo que vender o carro pra conseguir pagar as contas. Meu Deus do céu. E se gosta do meu trabalho, quer dar um pouquinho mais, posta no meu canal. Tem um botão de valeu.
Tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. Lá você tem acesso a toda essa história organizada, livro, desde janeiro até fevereiro deste ano, né? O Atlas de março sai agora dia 15 de maio. 45 dias de delay. Compartilha esse vídeo, volta amanhã e eu te desejo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.